Vamos então à parte 2 da aula que apresenta a etapa 4 da metodologia de modelagem. Bom, na etapa 1 foi dito que a modelagem de estados associada à classe ela tem duas finalidades. A finalidade 1 diz ali, avaliação dos atributos até então identificados e identificação de novos atributos, que foi exatamente o foco da primeira parte dessa aula. Agora, na segunda parte dessa aula, trataremos a finalidade 2, que diz ali, boa estruturação de algoritmos complexos. Então, vamos entender essa finalidade. Então, está dito o seguinte, boa estruturação de algoritmos complexos. Em que contexto? Bom, primeiro, pensemos nos casos de uso. Digo ali, quando eu identifico casos de uso, eu identifico que é um conjunto de procedimentos, um conjunto de funcionalidades que meu software deve executar. Bom, e tópico 2, algo feito na etapa 3, refinamento de procedimento com diagrama de sequência. Quer dizer, nós refinamos, quando eu digo procedimento, eu estou sendo genérico. Por quê? Porque esse refinamento de procedimento, procedimento entre aspas, com diagrama de sequência, nós na etapa 3, nós aprendemos a fazer isso para o caso de uso, então nós pegamos o caso de uso e produzimos diagrama de sequência correspondente a esse caso de uso, porém, dentro do diagrama de sequência que refina um caso de uso, nós poderíamos identificar, e nós vimos isso, métodos que poderiam ser refinados em diagrama de sequência. Então vejam, eu posso refinar com diagrama de sequência, nós vimos isso na aula referente à etapa 3, eu posso refinar casos de uso em diagrama de sequência, e eu posso refinar métodos presentes num diagrama de sequência e em outro diagrama de sequência. O diagrama de sequência, então, pode refinar casos de uso, pode refinar método. E ali eu digo, refinamento de procedimentos com diagrama de sequência, segundo tópico, eu especifico quando composto por interações entre diagramas. Interações entre diferentes objetos. Quer dizer, se o meu procedimento, se você tem um método, por exemplo, e esse método envolve objetos interagindo, muitos objetos interagindo, ou uma quantidade razoável de objetos interagindo, envolve interação entre diferentes objetos, quer dizer, a modelagem com diagrama de sequência, o detalhamento com diagrama de sequência faz sentido, por quê? Porque o diagrama de sequência serve exatamente para detalhar interações. Porém, o último ponto que eu coloco ali, se o refinamento, quando o refinamento não vai ocorrer com diagrama de sequência, mas vai ocorrer com diagrama de máquina de estados, refinamento de procedimento com diagrama de máquina de estados, lá no final, quando composto por responsabilidades alocadas a um único objeto. Quer dizer, eu tenho um algoritmo que é complexo, um algoritmo que precisa de um detalhamento, mas o detalhamento desse algoritmo, na verdade, são muitos passos dados por um mesmo objeto, e não interações. Então, se eu for colocar um detalhamento desse tipo, muitos passos dados por um único objeto num diagrama de sequência, eu vou ter o quê? Um diagrama de sequência com uma linha de existência só, com um objeto só, que vai me falar, que vai ter de significado para mim, eventuais interações dele com ele mesmo. Diagrama de sequência, então, não faria sentido. Então, quando o meu foco não é um detalhamento via interações, o detalhamento via interações não é adequado, a minha alternativa seria o detalhamento via evolução de estados. Então, posso usar o diagrama de máquina de estados para o detalhamento de um algoritmo complexo. Agora, observe o seguinte, antes da gente entrar no exemplo. Essa finalidade 2, ela não destoa aquilo que foi colocado na finalidade 1. Quer dizer, nós continuamos pegando um objeto, centrando nossa atenção nesse objeto, descrevendo a dinâmica de classe e descrevendo o comportamento desse objeto ao longo da sua existência. Quer dizer, descrevendo ele atuando nesse algoritmo complexo como uma evolução de estados dele. Então, a execução do algoritmo complexo vai ser vista como uma modelagem de estados. Muito bem, vamos ao nosso exemplo. Então, nosso exemplo, o jogador automático, a classe jogador automático do nosso exemplo do jogo da velha. Então, dito ali, que aliás foi uma decisão tomada na aula da etapa 3, diz assim, quando então a instância do jogador automático executa o método habilitar, deve retornar seu lance. Então, relembrando, lá
no detalhamento dos casos de uso feito na etapa 3, decisões de projeto foram tomadas. Uma dessas decisões foi, olha, existe o jogador automático, quer dizer, a classe jogador automático é aquela classe responsável por conter, por saber jogar o jogo da velha, saber aplicar estratégias de jogo da velha, porque vai ser o objeto, a instância de jogador automático, que vai ser o elemento que vai disputar contra o usuário. Na modalidade, o usuário joga contra programa. Quer dizer, programa jogando significa jogador automático define o lance, define os seus lances. Então o jogador automático tem que saber jogar jogo da velha. Como é que se joga jogo da velha? Então vejam, quando eu invoco do jogador automático o método habilitar, o retorno desse método vai ser um lance. Então ele vai dizer qual é o lance dele. E ali no final eu digo, isto é um algoritmo complexo. Isto é um algoritmo complexo que é responsabilidade de um objeto. Quer dizer, a instância de jogador automático recebe o estado do jogo, né, que nós definimos também lá na etapa 3. Basicamente ele precisa do quê? Daquele mapa do tabuleiro com inteiros. 0 diz que a posição está vazia, 1 e 2 caracterizam os dois jogadores, os símbolos dos dois jogadores. Então basicamente o jogador automático sabe o seu símbolo, ele tem que ver se o número que corresponde ali àquela posição é o seu número, portanto a posição é sua, ou não é o seu número, e também não é 0, então seria uma posição ocupada pelo adversário. Então, basicamente, daquela instância de imagem de tabuleiro, classe que nós também definimos na etapa 3, ele precisa conhecer o mapa do tabuleiro, que é o estado. Muito bem. A partir do estado, ele tem que fazer o quê? Ele recebe como parâmetro o estado do tabuleiro, e ele tem que devolver o lance, em que posição ele joga. Então, no final, eu digo, reafirmando, responsabilidade de um objeto. É um processamento que acontece especificamente no contexto do jogador automático. Não é alguma coisa tratada por outros objetos. Bom, então, nesse momento eu preciso abrir um parênteses para discutir como é que se joga jogo da velha. Então, aí na imagem, nós temos um tabuleiro de jogo da velha. Isso é um hard copy do nosso programa, exemplo de jogo da velha. Então aí está um tabuleiro de jogo da velha, e me colocando na posição do jogador automático, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar qual é a situação desse tabuleiro, e em função da situação desse tabuleiro eu tenho que decidir qual é o meu lance. Muito bem, quais são as possibilidades? Tabuleiro com 9 posições, aí eu estou dizendo aí, falando das possibilidades. Bom, diz aí, pode ser o primeiro lance do jogador automático ou não. Então, será que eu, jogador automático, vou dar meu primeiro lance ou não? A partida já está em andamento. Digo ali no segundo ponto, segunda possibilidade. Sendo o primeiro lance do jogador automático, pode ser que ele inicie a partida ou não. É meu primeiro lance. Eu estou recebendo um tabuleiro vazio, portanto, sou eu quem começa? Ou eu estou recebendo um tabuleiro que tem uma das 9 posições ocupadas? E aí, terceira possibilidade, se o jogador automático não inicia a partida, o adversário pode ter escolhido qualquer das 9 posições. Então vejam, de cara eu já parto, eu vou dar meu primeiro lance, eu já parto de 10 possibilidades diferentes. Tabuleiro vazio ou tabuleiro ocupado com uma posição em qualquer das 9 posições. Isso para o primeiro lance. E o segundo, e o terceiro, nós sabemos que no jogo da velha, ele encerra quando um jogador dá o que inicia de 3 a 5, o outro de 2 a 4 lances. E aí? Eu coloco ali no final, a relação de possibilidades vai muito além. Isso me sugere um método longo, digo ali com muitos ifs, if else, switches, por aí vai. Então eu vou quebrando as possibilidades. Será que eu inicio com um if else? Poxa, é o primeiro lance, não é o primeiro lance? Bom, se é o primeiro lance, um switch com 10 possibilidades, ou vazio o adversário nas 9 posições. Se não é o segundo lance, não é o primeiro lance, aí o que acontece? Então, o que acontece, o que eu costumo dizer é que isso seria um algoritmo complexo, que a gente vai crescendo esse algoritmo por demanda,
né? Vai inventando ifs e felses, os hits ao longo da construção desse algoritmo, ele tende a ficar quilométrico e mal estruturado. Aí, como ele fica quilométrico, a gente vai lá e começa a quebrá-lo. Mas no princípio de quebra também não exatamente, pode ser, né, não bem planejado, e acabar criando um conjunto de métodos, um método enorme mal estruturado, um conjunto de métodos não enormes mal estruturados. Quer dizer, o que eu coloco aqui é o seguinte: dá para fazer melhor com o diagrama de máquina de estados. Bom, para isso a gente tem que analisar esse programa do jogo da velha e verificar o seguinte: na verdade, se, me colocando na posição de jogador automático, se eu vou dar o meu primeiro lance, não me interessa as 10 possibilidades existentes. Na verdade, me interessam 3 possibilidades que estão destacadas aí na imagem. Primeira possibilidade: o tabuleiro está vazio e eu vou começar a partida. Segunda possibilidade: o adversário começou e não começou na posição central. Então, me interessa apenas saber se ele jogou ou não jogou na posição central. Então, segunda possibilidade: ele não jogou na posição central. Jogou em alguma das outras 9. Ou das outras 8. E terceira possibilidade: o adversário iniciou na posição central. Bem, é minha vez. O que acontece? Na verdade, eu vou definir o meu caminho, o que eu vou fazer daqui para frente, a partir dessa primeira constatação, a partir do primeiro lance. Então, vejam, primeira possibilidade: o jogador começou, eu começo a partida. Se eu começo a partida, o que eu vou fazer? Eu vou jogar num canto, e vou tentar montar uma armadilha para o adversário. Esse é o ponto. Segunda possibilidade: o jogador não começou no meio. Eu vou jogar no meio e vou evitar que ele me coloque numa armadilha, ele faça armadilha para mim. Evitar que ele ganhe. Essa é a minha prioridade. Bom, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: na verdade, o meu segundo lance, ele acontece em função do meu primeiro lance. Então, vejam, o que eu estou dizendo? Esse diagrama de máquina de estados, aí está colocado, ele reflete essa situação. Então, o estado lá de cima diz instanciado. Eu tenho o meu jogador automático instanciado. Uma vez, as transições de estado que vão para baixo, observem, levam para 3 subestados, do estado, do superestado estratégia definida. O subestado estratégia 1, estratégia 2 e estratégia 3. Estratégia 1 tem uma nota ali abaixo que diz assim: jogador automático começa, joga no canto superior direito 1-1 e tenta montar uma armadilha. Muito bem, então essa é a ideia do meu primeiro lance. O tabuleiro estava vazio, então eu assumo a estratégia 1. O meu próximo lance, ele não sai do nada. O meu próximo lance sai: olha, eu assumi a estratégia 1, portanto eu joguei no canto superior direito, eu sei disso. Qual é a minha estratégia agora? Bom, então no meu lance 2, porque o meu lance 1 assumiu a estratégia 1, eu estou na estratégia 1, os meus próximos passos serão dados dentro da estratégia 1. Então, os meus próximos passos têm que ser vistos o quê? Como uma evolução de estados estando na estratégia 1. Então eu poderia pensar que o caminho a partir da estratégia 1 é uma evolução de estados dentro da estratégia 1. Então eu pegaria esse estado estratégia 1 e criaria o quê? Uma evolução de estados dentro dele, um conjunto de subestados dentro dele. O mesmo vale para a estratégia 2. Mas ali, a nota da estratégia 2 diz o seguinte: adversário começou e não colocou na casa central, 2-2. A estratégia é iniciar na casa 2-2, jogar no erro do adversário e impedir suas armadilhas. Então, quando eu assumo a estratégia 1, eu jogo na posição 1, canto superior esquerdo. Quando eu assumo a estratégia 2, meu primeiro lance é a casa central. Bom, e aí? E aí, o meu segundo lance será em função de eu ter assumido no primeiro ou a estratégia 1, ou a estratégia 2, ou a estratégia 3.
Né? Então, são evoluções de estados separadas. Né? Vale para o meu lance 2, lance 3 e os demais. Né? Por exemplo, olhando aqui o que eu comentei a respeito da estratégia 1. Quer dizer, eu começo no canto superior esquerdo, ali a bolinha, e eu tento montar esta estrutura para o adversário. Que é o quê? Jogar em 3 cantos, não necessariamente esses 3 cantos que estão aí colocados, para criar a armadilha que está caracterizada ali pelas 2 linhas verdes. Quer dizer, a vez do adversário, ele vai conseguir impedir que eu faça uma das 2 sequências, mas não vai conseguir impedir a outra, no próximo lance eu ganho. Então, para o adversário ter deixado eu fazer isso, ele não, no primeiro lance dele ele não jogou na casa central. A forma de impedir isso é jogar na casa central. Então isso aí é a estratégia 1, é o meu objetivo com a estratégia 1. Então essa é a sequência de lances que eu darei jogando na estratégia 1. Quer dizer, uma sequência predefinida porque eu estou na estratégia 1. Então o que acontece? Eu vou ver cada passo, cada ação do meu jogador automático como uma evolução de estados. Então, aqui, nesse diagrama, no diagrama anterior, aliás, que vimos na imagem anterior, nós dizíamos o que? Olha, uma vez que eu começo com a estratégia não definida, não estratégia definida, isso quer dizer que eu não dei nenhum lance. Quando eu dou meu primeiro lance, quer dizer, eu avalio o estado do tabuleiro e vou ou para a estratégia 1, ou para a estratégia 2, ou para a estratégia 3. Estando numa estratégia, numa das 3, os meus lances de 2 em diante serão dados em função disso. Quer dizer, sempre o próximo passo em função do passo anterior. Sempre o próximo passo em função do passo anterior. E não, repito, olhar para o tabuleiro e dizer, puxa, eis aqui o tabuleiro, o que eu faço agora? Do nada. Eu tenho tabuleiro, não sei se é meu primeiro, segundo, terceiro lance, não interessa, eu sempre trato do mesmo jeito. Olho para o tabuleiro e pergunto, puxa, o que eu faço agora? Quer dizer, avaliar tudo do zero, não. Como eu vou jogar, quer dizer, minha sequência de lances vai ser o quê? Uma evolução de estados. Então, na prática, eu pegaria aquele diagrama de estados que eu mostrei, e refinaria esse diagrama mais ainda. Mostrei apenas o primeiro lance sendo dado e indo para uma das estratégias. Quer dizer, eu teria que refinar cada uma dessas estratégias e, com isso, quer dizer, quais os gatilhos que me levarão de um estado, de um subestado a outro, e com isso eu definiria meu algoritmo como uma coleção de métodos, quer dizer, aqueles métodos que rotularão as transições, que serão os gatilhos das transições, que estabelecerão a evolução de estados nos subestados que comporão o meu diagrama. Muito bem, esse é o caminho. Só para mostrar o exemplo que nós estamos tratando, então, para o jogo da velha, eis aí descrito no slide a solução que eu adotei. Então, diz ali, solução adotada, não quebrar o método longo em vários e deixar a classe jogador automático com excesso de métodos. Então, na prática, eu teria que, para implementar o algoritmo do habilitar, com aquela evolução de estados que se seguiria, que eu não mostrei, eu teria que fazer o quê? Eu teria que ir criando mais métodos, o habilitar chama outro, que chama outro, que chama outro, que iria rotulando as transições e, consequentemente, eu ficaria com o jogador automático com excesso de métodos. Quer dizer, na verdade, eu já sabia que isso ia acontecer, então eu fui por outro caminho. Então, qual foi o caminho que eu fiz? Então, no segundo ponto, eu coloquei o seguinte: cada estratégia, subestado, então estratégia 1, estratégia 2, estratégia 3, passa a ser tratada em uma classe diferente. E isso me leva à tendência a uma distribuição de métodos mais equilibrada. Então esse diagrama, ele ilustra essa situação, essa solução. Então, na verdade, essa solução ela foi construída usando um padrão de projeto, um design pattern chamado state, estado, mas que não é foco dessa nossa aula de hoje, mas evidentemente conhecer padrões de projeto me torna um desenvolvedor de software orientado a objetos muito melhor. Mas não trataremos aqui nesse curso padrões de projeto. Mas, de qualquer modo, essa minha solução foi construída com padrão de projeto. Então, vejam, o jogador automático ele assume uma estratégia. E o que eu fiz nessa imagem? Fiz o jogador automático agregar
uma composição, na verdade. Então, jogador automático agregar, possuir uma classe estratégia. Na verdade, a classe estratégia é abstrata, então ela tem 3 subclasses: estratégia 1, estratégia 2 e estratégia 3. E aí o que eu fiz? Olha, a estratégia 1 é a classe onde eu coloco os métodos referentes à aplicação da estratégia 1, que é o quê? Quando o jogador automático começa e o tabuleiro está vazio. Então, na prática, eu concentrei em cada uma dessas subclasses, estratégia 1, 2 e 3, a parte do algoritmo correspondente à execução de cada uma delas. Coloquei na classe, superclasse estratégia, métodos abstratos que precisam ser sobrescritos e métodos concretos reusados pelas subclasses. E aí, com isso, eu consegui fazer o que? Uma distribuição de métodos. Quer dizer, ao invés de jogar todos os métodos lá na classe jogador automático, eu distribuí na prática em 5 classes: jogador automático e essas 3 aí de baixo, a estratégia e as suas subclasses. Então, basicamente para uma boa estruturação. Mas distribuindo os métodos ou não, quer dizer, a identificação deles foi feita via uma evolução de estados. Você pegando cada um daqueles subestados identificados no primeiro momento, estratégia 1, 2 e 3, e detalhando em mais subestados. Então, só para ilustrar, está aí na imagem o detalhamento da estratégia 3. Aliás, das 3 é a única que cabe num slide legível, as outras me levam a uma modelagem maior. Então, estratégia 3 está ali na nota roxa, diz assim: estratégia 3, adversário começou e jogou na casa central. Uma primeira aposta no erro consiste em verificar se ele joga em 3-3, se não, impedir armadilhas e jogar no erro. Então, vejam, ali eu tenho o objeto estratégia 3, que é agregado pelo jogador automático. Ele é criado, o primeiro estado ali, logo depois do subestado inicial criado, depois vai para o estado iniciado. Basicamente, no iniciado ele passa a ter o valor do símbolo igual ao valor do símbolo do jogador automático, quer dizer, um número que é 1 ou 2. De iniciado, ele vai para o estado lance 1, quer dizer, estado lance 1 quer dizer o quê? Ele deu o lance 1. Ele deu o lance 1, quando ele deu o lance 1, vai para o estado lance 1, está ali na nota verde, ele retorna 1, então ele joga na posição 1. Bom, do lance 1 ele vai para o estado lance 2, que está ali o super estado embaixo, que tem 2 subestados, chamado caminho 1 e caminho 2. No subestado de baixo, caminho 2, diz assim: note P33 vazia, condição associada. Observem que o método que define, que rotula essas transições todas é definir lance. Definir lance. E o definir lance vai invocar aquele método, a consequência do definir lance vai ser a invocação daquele método que aparece dentro dos estados, que lá no lance 1 é método lance 1, lá no lance 2, dentro dos subestados do método lance 2, são lance 2. Invocar o método lance 2. Muito bem, então, lá no subestado, lá embaixo no diagrama, caminho 2, a nota associada dele diz assim: retorna 3-1 se a posição 3-3 não está vazia. Então o que eu estou pensando? O adversário jogou no meio, eu joguei no canto superior esquerdo, e aí eu estou dizendo que ele joga no canto superior direito, aliás, canto inferior direito. A única hipótese de ele de eu não ter que impedir que ele ganhe no próximo lance. Bom, nesse caso, eu vou jogar na 3-1. Eu vou criar uma situação em que eu posso ganhar no próximo lance. Se o adversário for burro, eu ganho. Supondo que ele não seja burro, ele vai impedir. Em caso contrário, se ele não jogar nessa posição, é a história do caminho 1, ele está colocando uma situação em que, se eu não impedir, ele ganha no próximo lance. Então tem que impedir. E ali eu associei em verde, no subestado do lance 2, subestado de cima, caminho 1, ali em verde está a nota lance básico. Então eu retorno, o lance 2 na verdade invoca o método lance básico, que retorna o resultado do lance básico. O que é o lance básico? O lance básico é um algoritmo muito simples, que é o seguinte: ele pergunta o seguinte: a possibilidade de eu ganhar neste lance? Se há possibilidade, eu coloco na posição e ganho. Não. Segundo teste, a possibilidade do adversário ganhar no próximo lance? Eu boto ali eu marco a posição e impeço.
não, nenhum dos dois testes, nem eu posso ganhar no próximo lance, nem o adversário pode ganhar no próximo lance. Terceira possibilidade, procuro a primeira posição numa busca, a primeira posição vazia que encontrar e boto nessa posição. Isso é o lance básico. Muito bem. Vejam, o superestado lance 2, ali de baixo, ele leva para a direita para o estado lance maior 2. Lance maior 2 significa o quê? Lance 3, lance 4. Nesse caso não teria possibilidade do lance 5, mas se tivesse, né? E aí o que é o lance maior que 2? Está ali a nota associada ao lance maior que 2, lance básico. Não daí para frente, do lance 3 para frente, é só lance básico. Se o adversário for burro e me deixar ganhar, eu ganho. Se ele tiver uma situação em que ele pode ganhar na próxima possibilidade, eu impeço. Se não, eu simplesmente boto um peão na primeira posição vazia que eu encontrar e pronto. Muito bem. Então, eu fiz essa modelagem de estados, observem, para a estratégia 1, para a estratégia 2 e para a estratégia 3, e para cada uma delas eu identifiquei esses métodos com seus algoritmos e montei. Isso já colocado naquele diagrama de classes que nós mostramos antes, o diagrama de classes cresce. Então observem que todos esses métodos identificados nas classes de baixo, estratégia e subclasses, puxa, que grande quantidade de métodos. Mas são métodos curtos, métodos absolutamente legíveis, fáceis de entender e cuja identificação foi feita a partir da modelagem de estados mostrada antes. Quer dizer, e me leva a uma solução para a definição do lance do jogador automático, uma solução elegante, uma solução bem estruturada, uma solução legível, uma solução fácil de entender, uma solução bem estruturada, software bem estruturado. Nos interessa software bem estruturado. O que a gente ganha com software bem estruturado? Manutenibilidade e reusabilidade. Software bem estruturado. Muito bem, então é isso. Quer dizer, esse exemplo ele ilustra para a gente o que é a possibilidade de pegar um algoritmo complexo, que é a responsabilidade de um objeto só, portanto não cabe refiná-lo com interações, refinado com um diagrama de estados. Quer dizer, eu descrevo as etapas de evolução do método como o quê? Como uma evolução de estados daquele objeto que executa o método. Então, basicamente, eu fiz o quê? Eu fiz uma evolução de estados para o jogador automático, que é diferente da evolução de estados para o jogador humano que foi feita, que foi mostrada no final da aula da primeira parte dessa etapa. Lembrando que os dois têm uma superclasse jogador. Então, a ênfase de modelagem do jogador humano é uma, a ênfase de modelagem do jogador automático é outra, ênfases escolhidas conforme a conveniência. Muito bem, então com isso nós fechamos essa visão da modelagem de estados da etapa 3 com as duas finalidades a que se presta. Então, resultados parciais após a quarta etapa, etapa de modelagem de estados. Bom, então, lembrando as etapas tratadas em aulas anteriores, nós passamos pelas etapas de 1 a 4, agora na etapa 4, etapa 1, primeira modelagem estrutural e dinâmica de sistema, classes, casos de uso. Etapa 2, identificação de atributos. Etapa 3, refinamento de casos de uso. Diagrama de atividades, comunicação, sequência. E agora, na etapa 4, modelagem de estados. Então, digo ali, etapa 4. Classes com modelagem de estados, o que pode servir a as duas finalidades. Descrição da existência de instâncias de classes com comportamento dinâmico relevante, com a meta de identificar ou avaliar atributos, identificar novos atributos, avaliar atributos previamente identificados, ou, visto agora nesta segunda parte da aula, detalhamento de responsabilidades alocadas a uma única classe, detalhamento de métodos complexos pela via da evolução de estados. Muito bem, temos aqui nessa imagem, nesse diagrama de atividades, o sumário da quarta etapa da evolução da modelagem de estados. Então, começando lá em cima, a primeira coisa que eu faço é avaliar classes. Nós sabemos que para algumas classes receberão modelagem de estados e outras não. Aquelas classes que mereçam a modelagem de estados, nós entramos na atividade de baixo, aquela grande atividade de baixo, chamada modelagem de estados de classe. Então, a sequência é o quê? Passos vistos na primeira parte dessa aula.
identificar estados, né, identificar transições, avaliar necessidade de guardas, consequentemente completar a transição, gatilho, guarda, se for o caso. E aí temos o diagrama desenhado. Na sequência, lá embaixo à direita, associar valores de atributos aos estados. E aí eu caio num nó de decisão. Isso é possível? Muito bem, isso é possível. Eu consigo um conjunto de valores diferentes para cada estado a partir dos atributos previamente identificados. Fechou, acabou. Caso isso não seja possível, aí eu tenho aquele nó de decisão lá de cima. Não é possível por quê? Porque os atributos são insuficientes ou são inadequados? Se são insuficientes, eu identifico novos. Se são inadequados, eu altero os atributos existentes. E fico em looping até que, perfeito, tem um conjunto de valores único para cada estado. Muito bem, acabou essa grande atividade, volto lá para cima. Tem classes ainda a modelar, continuo a hora que eu acabar. Acabei a etapa 4. Muito bem, então fechando essa aula da etapa 4, foi apresentado a modelagem de estados associada à classe, os passos da modelagem, e vimos que isso se presta a duas finalidades. A primeira, a avaliação dos atributos até então identificados e, eventualmente, identificação de novos. E, segunda finalidade, a boa estruturação de algoritmos complexos. Bom, fechamos então. Fica como atividade complementar a leitura do capítulo de referência dessa aula, que é o capítulo Modelagem de Estados associada à classe, do livro Como Modelar com ML2, livro focado nos passos da metodologia. E ainda como atividade complementar, exercício de modelagem. Digo ali, exercitar a modelagem, continuar a modelagem iniciada como exercício das etapas anteriores, aplicar os procedimentos apresentados, quer dizer, praticar modelagem de estados sobre o exemplo que já deve ter sido iniciado tratando as etapas anteriores. Muito bem. Com isso, nós fechamos a apresentação da etapa 4 da metodologia de modelagem, modelagem de estados associada à classe. Bom, fechamos por aqui então.